Bem-vindos ao Roda Viva, o último programa deste ano de 2018, o primeiro programa depois do Natal, depois das nossas festas todas, das nossas tradições cumpridas, do fiasco que foi o movimento dos coletes amarelos em Portugal. Bem-vindos Pedro Gomes, Piedade Lalanda, devia ter começado pela Piedade. Ela leva essas coisas muito a sério e com razão. Vamos fazer neste programa aquilo que se pode chamar um balanço, um apontamento das coisas mais importantes, segundo os nossos comentadores, que aconteceram quer a nível regional, quer a nível nacional, quer a nível internacional. A nível regional, a Piedade Lalanda escolheu falar da subida de Santa Clara à primeira divisão. Uma adepta fervorosa de Santa Clara, não está na primeira fila porque não há um sítio melhor para se um jogo de futebol, está lá a meio da sua bancada, com o seu cascolo e com o seu gorro. E então, Pedro, qual é a importância que tem para os Açores essa subida do Santa Clara ao primeiro escalão do futebol nacional? Eu acho que 2018 fica na história porque passaram-se 15 anos desde que o Santa Clara tinha estado já na primeira divisão, portanto na época de 2002-2003, e é sem dúvida um feito para a região, portanto mais do que um feito para São Miguel ou mesmo para Santa Clara, para a zona Santa Clara de Ponta da Algada, é um feito... E para os turcos, para os proprietários. É um feito para a região, e é engraçado que o jogo que ditou a subida do Santa Clara à primeira divisão aconteceu no domingo do Senhor Santo Cristo, portanto foi extremamente simbólico para os micaelenses e foi sem dúvida um jogo engraçado em que toda a população se sentiu em comunhão com esta vitória e com este sucesso. E eu acho que é importante esta subida da divisão porque tem também impacto na região do ponto de vista económico, tem impacto em termos até do cartaz turístico, não é por acaso que a região subsidia a marca Açores nas camisolas do clube com 1 milhão de euros no caso do Santa Clara, que é mais de 50% dos apoios que são dados aos clubes desportivos por causa desta questão da marca Açores, mas é também um desporto que tem, se nós repararmos, quer na Europa, quer na América Latina, o futebol serve muito de bandeira para as comunidades. E temos visto, por exemplo, na Taça de Portugal, pequeninas comunidades que defrontam grandes clubes e que envolvem toda uma massa associativa que se mobiliza, e isso é importante, isso constrói espírito comunitário, espírito de identidade. Eu acho que é importante apoiar o futebol nesse sentido. Por outro lado, no caso aqui do Santa Clara, também estamos a falar de um clube que é praticamente centenário, portanto que foi criado no final de 1917, que só tem a sua primeira direção em 1927, portanto, e que só nessa altura se inscreve na Federação de Futebol, mas que no fundo é um clube que é engraçado que na sua história sempre teve o vermelho e branco, mas tinha um leão vermelho como símbolo, mas hoje em dia é uma filial do Benfica e, portanto, eu, de alguma forma, até aí tenho algum contraste, porque não sou assim tão vermelho a nível nacional. Mas tratando-se dos Açores e tratando-se da nossa terra, eu acho que sim, senhor, e acho que foi um sinal, logo passada a subida de divisão, muitos se tornaram sócios do Santa Clara, houve um aumento dos associados. De alguma forma também o governo sentiu-se obrigado a melhorar o estádio de São Miguel porque não podia comportar 10 mil espectadores e neste momento já tem melhores condições, mas ainda é necessário investir mais, sobretudo nos acessos e na segurança do estádio, porque este é o lado, se calhar, menos bom do futebol, é quando ele provoca comportamentos excessivos, comportamentos agressivos, e isso é o tal fair play que é fundamental. Mas também tem uma componente económica interessante e do ponto de vista sociológico pode ter criado aqui algumas rupturas ao nível dos bairrismos, como nós sabemos, não é? Pois, mas é um fenómeno micaelense mais do que açoriano. É possível, mas eu acho que isso é como quando nós dizemos que somos açorianos, quando saímos da região, nós dizemos que somos micalenses dentro da região, dizemos que somos açorianos fora da região e dizemos que somos portugueses, se calhar, quando estamos no estrangeiro. Eu acho que o Santa Clara representa os Açores na primeira divisão de futebol e devemos todos nos associar a isso.
isso, independentemente de ser um clube que nasceu em São Miguel, eu acho que, ou que é de São Miguel, eu penso que a adesão dos açorianos a esta imagem, eu acho que isso é importante, e é importante mostrar, até porque o Santa Clara tem feito um bom campeonato, está mais ou menos a meio da tabela, e portanto tem sido uma certa surpresa para alguns que achavam que o Santa Clara ia Está ser... naquilo que se chama a zona da tranquilidade. O Santa Clara foi fundado na freguesia, na hoje freguesia de Santa Clara, no antigo lugar de Santa Clara, e no lugar da Ponta da Algada, o lugar que deu o nome à grande cidade de Ponta da Algada, onde hoje vive muita gente, vive uma grande maioria da população miguelense, uma boa maquia da população açoriana. Pedro, para irmos muito rapidamente depois ao nosso segundo tema, o que é que se apraz dizer sobre essa subida do Santa Clara à primeira divisão, que foi um tema escolhido pela nossa comentadora Piedade Lalão? E bem, isso significa que o futebol também, neste aspecto, se democratiza e que as mulheres também, é uma coisa que a Piedade não disse, mas eu digo por ela, as mulheres também vão ao futebol, contrariando aqui o título... E são muito aguerridas. O título de um livro são adeptas muito de um livro de crónicas fervorosas do António Pedro Vasconcelos, que era precisamente porque é que as mulheres não gostam de futebol. E a evolução dos tempos... Por isso às vezes dão borlas às mulheres para não pagar um bilhete, não é? Mas é interessante verificar que nós hoje temos, felizmente, famílias nos estádios de futebol, temos mulheres a assistirem aos jogos de futebol. O futebol deixou de ser um desporto masculino, pelo menos na assistência, deixou de ser um desporto masculino, também na sua prática. Isso é um sinal interessante. Esse é um lugar, naturalmente, que como açoriano, estou feliz pelo facto do Santa Clara ter subido à primeira divisão, porque acho que é importante também para os Açores. Nós temos um clube na primeira divisão e não sou daqueles que contestam o apoio público da região através da publicidade feita nas camisolas das equipas que disputam campeonatos nacionais e competições nacionais, no futebol, no handebol, no voleibol e noutras modalidades. Não contesto esse apoio porque acho que é um bom investimento de divulgação dos Açores. Creio que esta subida do Santa Clara... E uma boa forma também de apoiar os clubes, uma vez que o setor empresarial não tem reagido da forma que se esperava. Era aí que eu ia chegar, porque também temos aqui uma economia débil, com imensas dificuldades. As receitas do estádio as receitas bilheteiras são reduzidas, tradicionalmente reduzidas sempre. Agora há mais público no estádio, mas o que é verdade é que eu fui ver o último jogo, Santa Clara-Porto. O estádio não estava completamente cheio, estava muita gente, mas não estava completamente cheio, e as receitas bilheteiras são relativamente reduzidas. A parte empresarial tem pouco capital disponível para apoiar o Santa Clara, e naturalmente que a parte pública aqui é importante, a parte também dos direitos das transmissões televisivas, que são a fatia de leão das receitas do Santa Clara. E naturalmente que isto também levanta aqui uma outra questão, que é a questão da gestão parcimoniosa de um clube, que deve ter em consideração que subiu de divisão. Eu espero que se mantenha na primeira divisão por muitos e bons anos. Gostaria muito que o Santa Clara um dia fosse campeão, enfim, apesar de ser benfiquista e também de gostar que o Benfica seja campeão. Vou ter um dilema no início de janeiro, no dia 12 de janeiro, quando for o Santa Clara Benfica, mas acho que o facto de Santa Clara estar na primeira divisão exige... O melhor é torcer por aquele que vai jogar de vermelho. Não, eu nestas matérias, quando está em causa um confronto entre os Açores e Lisboa, eu nunca tenho dúvidas, eu escolho sempre os Açores. E, portanto, também no futebol será assim, não tenho nenhuma dúvida quanto a isso. Por muito que isso possa custar ao meu benfiquismo, mas é mesmo assim. Mas queria dizer que a gestão também do clube, que tem uma lógica também agora mais profissional, tem que ser parcimoniosa e tem que ter em consideração esta circunstância de que é financiado pelo erário público, por receitas eventuais das transmissões televisivas e outras que um clube de primeira divisão obtém, mas que tem uma situação económica e financeira periclitante, porque também tem um passivo muito grande. Clube que não é clube, o clube está em insolvência, clube, mas estamos a falar, tecnicamente estamos a falar da Sociedade Anónima Desportiva Santa Clara e que de facto tem os ativos todos desportivos da equipa que joga na primeira divisão. Portanto, creio que temos de ter este cuidado e temos também de ter um terceiro cuidado que tem a ver com os ativos que resultam da formação. O Santa Clara, tal como outros clubes, investe na formação, os outros clubes também investem na formação e, naturalmente, que estando a competir agora num primeiro escalão, há necessidade também de rentabilizar estes recursos que são feitos na formação. Muito rapidamente, Pedro, essa questão da formação pode potenciar a produção de novos pauletas nos Açores? Eu acho que esse é o calcanhar daqueles. Portanto, nós vemos que na equipa atual do Santa Clara a grande maioria são os jogadores que vêm de fora, portanto são contratados
para montar, digamos assim, uma equipa. Muitas vezes os açorianos ficam no banco de suplentes e é importante garantir o futuro, ou seja, se nós queremos que o Santa Clara fique por muitos e bons anos, é importante que haja escolas de futebol, é importante que haja formação de jovens e é importante que se lhes dê continuidade. E oportunidade de se mostrarem, porque esses jovens são depois exportados, entre aspas, ou vão jogar noutros clubes, retiram esse futuro e essa esperança que se quer para um clube, porque senão o clube só vai vingar com financiamento elevado e, portanto, com compra de jogadores cada vez mais caros, porque nós sabemos que é um mercado complicado, o mercado do futebol. Portanto, acho que as escolas de futebol são muito importantes e nós até temos um bom exemplo em São Miguel, porque temos o Pauleta com uma escola de futebol que pode até, se calhar... Pauleta que chegou a Estrelato a jogar num campo pelado, não foi propriamente numa escola de futebol. E que nunca jogou num clube português. Que nunca jogou num clube português da primeira divisão nacional. Exatamente. O Pedro Gomes, ao nível regional, escolheu como tema de balanço deste ano, como tema marcante, digamos, o fracasso do negócio de venda dos 49% da SATA e todo o processo que está envolto e que tem sido motivo de já vários programas e noutras estações de televisão e de rádio tem sido debatido bastante intensamente. Porquê, Pedro? Se a subida do Santa Clara à primeira divisão é um facto positivo, o processo de privatização da SATA é claramente um facto negativo. Houve um fracasso político, um fracasso estratégico em todo este processo e claramente o Governo faltou à verdade aos açorianos em todo o processo da privatização da SATA. De 49% da SATA, para ser mais rigoroso, da SATA Internacional. Azores Airlines, agora denominada Azores Airlines. A SATA Internacional que é mais fácil, tal como a conhecemos desde sempre. E sobretudo faltou à verdade porque disse aos açorianos que havia uma proposta de compra por parte do grupo irlandês, da Icelandair, disse na Comissão Parlamentar de Inquérito que havia, a Comissão Parlamentar de Inquérito ao Setor Público Empresarial, que havia uma proposta. Isto foi repetido várias vezes desde julho deste ano e o que é verdade é que a existência desta proposta é desmentida categoricamente pela Comissão de Acompanhamento do Processo de Privatização, que no relatório que publica, já depois do Governo ter anunciado que o processo tinha sido anulado, a Comissão de Acompanhamento categoricamente diz que não há proposta nenhuma, porque aquilo que a Icelandair apresentou não era uma proposta que respeitasse o caderno de encargos. Nem sequer era uma proposta, era um conjunto de intenções que previa a possibilidade da Icelandair entrar na gestão da SATA durante um período experimental, nomeando um administrador durante 6 meses, e ao fim dos 6 meses, então, apresentava a sua própria proposta para a aquisição dos 49%. Coisa que o caderno de encargos não previa, não permitia e não admitia. E este processo foi um processo muito pouco transparente, até porque, até hoje, o Governo que divulgou o relatório de acompanhamento, o relatório da Comissão de Acompanhamento do Processo de Privatização, nunca revelou as peças do processo e nós não conhecemos sequer todo o processo, porque acho que o Governo que se arroga de um Governo transparente devia publicitar esta matéria. O processo foi pouco claro, foi um fracasso, prejudica a imagem da SATA, naturalmente, belisca a imagem da SATA, não abona em favor do Governo Regional que opta por um processo de privatização quando deveria, se calhar, de uma maneira mais inteligente e estrategicamente mais adequada, pensar num processo de capitalização da SATA Internacional enquanto acionista, negociando com Bruxelas, com a DGCOM, a Direção-Geral da Concorrência, negociando as condições para reforçar o capital da SATA e sanear financeiramente a SATA, porque não tínhamos ilusões, já disse isto aqui e volto a repeti-lo neste momento de balanço. Um acionista privado que amanhã eventualmente venha a comprar 49% da SATA, não vai comprar a SATA pelos lindos olhos do Sr. Presidente do Governo Regional dos Açores. Vai comprar a SATA, vai comprar 49% da SATA para fazer negócio, para ter lucro, porque é assim que o mundo empresarial funciona. E não é nenhum benemérito que virá por aí abaixo comprar uma parte do capital social da SATA e vai obrigar... O que é que a SATA Azores Airlines neste momento tem? Além de algum goodwill que possa ter... Eu julgo que talvez derivado apenas do mercado norte-americano. Eu julgo que essa é que é a questão que deveria fazer o Governo Regional não persistir neste processo deste modo. Porque o Governo Regional encerrou este processo de privatização e anunciou já que vai retomar o processo de privatização no próximo ano. Nos mesmos moldes. Nos mesmos moldes, nas mesmas circunstâncias e se calhar outra vez sem concorrentes e sem propostas concretas, porque de facto uma companhia de aviação é uma companhia de aviação. Não faltam potenciais interessados em companhias de aviação por esse mundo fora. Se ninguém veio cá, é porque isto não era um negócio muito interessante. Deixa-me só terminar para dizer que este processo, no meu ponto de vista, este processo de privatização da SATA,
merecia ele próprio uma comissão de inquérito. Há questões que não estão esclarecidas. Além da comissão de inquérito ao setor público que é mais vasta e que não se está a debruçar concretamente sobre este aspecto, mas este processo, a falta de transparência e, sobretudo, a falta de verdade do Governo Regional em todo este processo, na relação com os açorianos, na relação com o Parlamento açoriano, mereceria que fosse alvo de uma comissão de inquérito parlamentar para se esclarecer a verdade deste processo de privatização de 49%. Conhecido que foi o relator da Comissão de Acompanhamento, diga-se que grande parte dos comentadores regionais, uma das coisas que apontavam, uma das questões que apontavam mais relevantes era para que essa Comissão de Acompanhamento. No fim de contas, viemos a saber que, de facto, a Comissão de Acompanhamento fez o seu trabalho. Fez o seu trabalho e produziu um relatório e, inclusivamente, alertou o Governo Regional para algumas coisas que entendia que não estavam... Nuno, permite-me só uma interrupção só para dizer que a Comissão de Acompanhamento fez o seu trabalho bem, produziu um relatório, mas quem leu o relatório da Comissão percebe que o Governo não forneceu à Comissão que a Comissão pediu insistentemente. Exato, essa era a pergunta que ia fazer à piedade. Até certa altura acreditava-se que a Comissão não estava fazendo o seu trabalho. Conhecido o relatório, ficamos a saber que desde julho a Comissão foi alertando o Governo para certas situações que o Governo fazia vídeos de mercadoria. Então, para que é que serve de melhor uma comissão desta? Aliás, achei interessante que nós aqui, quando comentámos a questão da compra dos 49% e da Icelandair, uma das coisas que dissemos, se não está conforme o caderno de encargos, então que se anule rapidamente e depois, passado um tempo, isso acontecer. E essa foi também a conclusão a que a Comissão de Acompanhamento chegou, ou seja, que o caderno de encargos não estava a ser cumprido e, portanto, alertou o Governo que não estava a ser cumprido. E, portanto, houve ali um hiato de tempo entre esse alerta e a decisão, através de um fait divers que está hoje ainda por explicar, portanto, acaba por não ser tão claro, não ser uma decisão objetiva a dizer não está a cumprir, não vamos continuar o negócio. Portanto, a saída da Icelandair deste negócio foi feita de uma forma um bocado teatralizada e que não abona muito a favor deste processo. Agora, há vários aspectos que eu penso que era importante, que é importante que a região reflita sobre esta companhia. Nós também na altura falámos sobre isso, mas acho que é importante dizer que é a questão da profissionalização da sua administração. O facto de ela ser, sem dúvida, uma empresa de bandeira e de imagem da região e, portanto, um processo mal sucedido, belisca também a nossa credibilidade enquanto região, mas é uma empresa histórica, uma empresa que representa para os Açores também um pouco da sua união e da sua abertura ao mundo e, portanto, é importante que isso aconteça. Mas é, sem dúvida, uma empresa que também tem, se calhar, efetivos recursos humanos em número porventura excessivos, no sentido que nós, não comparando com os modelos das low cost, mas quando vemos outras formas de trabalhar na área da aviação, vemos que há soluções, se calhar, bem mais simples, bem mais económicas, bem mais reduzidas na sua máquina humana e isso é um peso de uma empresa que tem muitos recursos humanos a funcionar. Se calhar eu até estou aqui a lembrar-me da última vez que viajei para a Terceira e que para fazer um embarque para um voo Ponta Delgada da Terceira que tinha cerca de 30 passageiros, estavam 8 pessoas na placa para fazer o transbordo, 2 no corredor de acesso, ou seja, são recursos que me parecem excessivos por uma companhia que está em situação de dificuldade. Claro que o Sr. Presidente do Governo fez declarações no sentido de que estava em causa postos de trabalho e, portanto, tocar na SATA, alterar o seu funcionamento, é pôr em causa também postos de trabalho da região e que são muito importantes, mas eu penso que é preciso parar para pensar e ver como é que se reestrutura essa empresa e provavelmente tem que passar, e desconfio muito que algum interessado estrangeiro nesta empresa vá manter uma estrutura com o peso financeiro em recursos humanos que a empresa tem. Por isso, se calhar antes que venham os outros nos dizer que é preciso reduzir efetivos, era bom fazer esta reflexão interna. Fazemos nós esse tratamento interno da questão. Para nível nacional, o Pedro Gomes escolheu o Ministério de Influência do Sr. Presidente da República, o papel de Marcelo Rebelo de Sousa no último ano político, com uma série de acontecimentos onde Marcelo Rebelo de Sousa esteve presente, esteve muito ativo. A direita, por vezes, queixa-se que Marcelo Rebelo de Sousa tem sido muito amiguinho do Governo, a esquerda, entanto que o Sr. Presidente da República tem sido crítico e tem feito um esforço de alertar os portugueses e o Governo e até os autarcas, em alguns casos, para questões que careça
ser alteradas. Porque a escolha da figura de Marcelo Rebelo de Sousa como figura do ONU, presumo eu, a nível nacional? Exatamente, como figura do ONU, porque o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa inaugurou um estilo muito diferente de todos os seus antecessores. Nem sequer pode ser comparável com Mário Soares, com as suas presenças abertas, com o seu sentido de proximidade, com um certo sentido lúdico também do exercício da presença. Não, é completamente diferente. E o Presidente da República, com este estilo muito próprio, de proximidade, de estar atento aos problemas, de estar atento às pessoas, acabou por ganhar um enorme peso político que vai para além da magistratura de influência, nos limites das competências constitucionais que o Presidente da República tem. O nosso sistema continua a ser um sistema semipresidencial, mas a atuação de Marcelo Rebelo de Sousa, creio que... A legitimidade democrática de Marcelo também é diferente da legitimidade democrática de todos os outros antecessores, porque foi eleito por uma larga maioria. Todos os presidentes eleitos foram eleitos sempre por maiorias claras, nunca se contestou a legitimidade de nenhum Presidente da República e justamente a sua legitimidade resulta do facto de ser o único órgão unipessoal no país que é eleito por sufrágio direto e universal. Confere-lhes uma legitimidade própria e um peso político muito importante. Mas dizia eu que, com a sua atuação, Marcelo Rebelo de Sousa acaba por encostar um pouco a atuação do Presidente da República num sistema semipresidencial a um pendor mais presidencial. Ele é muito interventivo do ponto de vista político, do ponto de vista da atuação do Governo. E, claramente, ele não se tem coibido de pressionar o Governo naquilo que é público, mas sobretudo também naquilo que não é público, como é evidente, não só nas reuniões de quinta-feira com o Primeiro-Ministro, mas também noutras circunstâncias, e tem tido uma intervenção, primeiro, salvaguardar a estabilidade política, numa solução governativa que é uma solução governativa pouco comum, aliás, para nós em Portugal, estranha, inovadora, e o Presidente empenhou-se em garantir a estabilidade política e a estabilidade do Governo ao longo destes 3 anos. Aliás, a semana passada, na cerimónia de Boas Festas tradicional, em que o Governo apresenta Boas Festas ao Presidente da República, o Presidente da República dizia que era o último Natal em que o Governo, em que ele recebia as Boas Festas do Governo, dando aqui um sinal político de que a legislatura poderia chegar até ao fim e, portanto, e que chegaria até ao fim, como é previsível que aconteça, salvo uma crise imponderável que não se antevê no horizonte. Em segundo lugar, Marcelo Rebelo de Sousa nunca hesitou em defender o Estado. E em defender o Estado e dizer também que, quando de tragédias variadas, nas faltas que o Estado cometeu, o Presidente defende do Estado também diz que o Estado é responsável pela reparação daquilo que, por omissão, provocou nas pessoas. Isto é, um institucionalista, um professor catedrático, constitucionalista, que defende o Estado, mas não hesita também em dizer que quando o Estado falha, com isto querendo dizer que o Governo tem que assumir responsabilidades perante as vítimas das tragédias dos incêndios, perante as tragédias em Borba, perante as falhas de segurança e de defesa nacional com o roubo das armas em Tancos, num conjunto de circunstâncias graves da vida nacional, o Presidente nunca hesitou, por um lado, em defender o Estado, mas por outro lado, em assumir que o Estado falha, obrigando o Governo a dar um passo em frente. E estes são 2 traços importantes. Há um terceiro traço que o Presidente também voltou a sublinhar na quinta-feira da semana passada, nesta cerimónia de Boas Festas, a propósito da manifestação dos coletes amarelos em Portugal, que teve lugar na sexta-feira seguinte, em que o Presidente voltava a alertar para o risco dos fenómenos do populismo. De uma maneira quase subtil, tem sido também uma intervenção recorrente do Presidente da República em vários momentos públicos. Nós aqui já comentámos algumas intervenções do Presidente da República neste sentido, mas Marcelo Rebelo de Sousa tem uma preocupação também de salvaguarda da democracia, de defesa da democracia. Querendo com isto dizer que a democracia, apesar de todos os seus defeitos, também tem inúmeras virtudes e que não encontramos ainda um sistema melhor do que a democracia, apesar de todas as suas virtudes, e que não são os populismos que têm uma visão de dissolução da democracia, de dissolução do Estado, que são a solução para isto. O Presidente da República disse com muita clareza. O mau exercício da democracia é que leva ao aparecimento desse... Naturalmente, e este discurso do Presidente da República também tem um contraponto, que é o do desempenho das funções públicas por parte dos titulares. O Presidente da República não se cansa também de alertar para que quem desempenha funções públicas, e ele dá um exemplo muito claro neste sentido, possa desempenhá-las com probidade, de maneira a dignificar as instituições. O Sr. Presidente da República foi, de facto, muito presente
e, como o Pedro disse, o Estado falhou em várias circunstâncias. Não é? O Estado falhou nos seus cuidados básicos, falhou na saúde, falhou na educação, falhou nos incêndios, falhou em Borba, falhou no sistema financeiro, falhou agora com o INEM. Nós aprendemos na filosofia social e política que o Estado nasce dessa necessidade de nós cedermos alguns dos nossos apetites a favor de um bem comum, de uma entidade que nos vai garantir que isto é gerido mais ou menos de bem para todos. Não é? O Marcelo Rebelo de Sousa tem tido este empenho de chamar de facto a atenção dos diversos poderes para as questões onde o Estado falha. Eu penso que sim, aliás ele deu como nota na sua campanha eleitoral que era o presidente dos afetos, ou que pretendia fazer uma magistratura dos afetos. E eu acho que ele tem realmente esse estilo de, como já se disse aqui, de proximidade, de presença. Ele está presente às vezes... Há quem diga que não é um populista, mas é um popularucho. É um presidente popular, não digo que seja populista, mas ele é popular. Ele tem a preocupação de estar ao pé das pessoas comuns, ele não nega o abraço, o beijo, e sobretudo ele está presente em momentos dolorosos, em momentos difíceis, e às vezes até em dois locais diferentes no mesmo dia ou em dias diferentes, ou seja, ele parece realmente um pouco não é omnipresente, mas acaba por estar muito atento. Também deve ter uma boa equipa nesse sentido de alertar para essas circunstâncias. Portanto, eu acho que esse é um aspecto importante. E há um dado que também releve, desculpa, deste presidente, que ele trouxe um estilo diferente, fugindo um bocadinho de uma imagem um bocadinho monárquica dos presidentes da República, ou seja, o facto de ele não ter uma primeira-dama, que é sempre uma figura secundarizada da senhora que vai à solidariedade, que vai junto dos mais pobres e que faz os cabazes de Natal, portanto, ou seja, é uma figura às vezes nem sempre muito prestigiada, mas que acompanha o Presidente da República, e ele fez questão de assumir a presidência da República sem esta primeira-dama. E eu acho que isso é interessante, porque é um facto que concentra a presidência na figura do Marcelo Rebelo de Sousa, mas ao mesmo tempo retira um bocadinho o lado, se quisermos, mais, eu diria, monárquico da presidência da República, que é um facto. Por exemplo, Mário Soares fez uma presidência da República muito, com uma certa dose de monarquia na sua forma de funcionar. Marcelo não, Marcelo é a pessoa que está presente, que está atento. Aliás, sobre o Mário Soares há inclusivamente um cartoon que tem essa legenda, um rei em Belém. E todos os outros, inclusive o próprio Jorge Sampaio, o Cavaco Silva, portanto, mantiveram muito este estilo. Né? Marcelo rompe um pouco com isso, torna-se uma pessoa mais simples, tem inclusive gestos que são muito cotidianos do seu banho de mar, quase diário, em que ele é capaz de romper, no fundo, num contexto em que as pessoas julgariam que ele estaria sob segurança e grandes... traindo os protocolos de segurança, os protocolos de Estado. E ele fura esse modelo que se estava à espera, e eu acho isso interessante. E aqui já foi dito um aspecto importante, que é o alerta para o tempo da resolução. Portanto, ou seja, ele, nestes vários momentos que citaste, os incêndios, a Borba, etc., ele não só coloca-se ao lado da defesa do cidadão, como alerta que há um tempo útil para resolver as questões, e isso é algo que nós esperamos que o Presidente da República faça, ou seja, que represente nós todos, que somos o Estado, e que esteja do lado da resposta o mais imediata, e não deixar, aliás, ele fez questão de dizer isso em relação aos incêndios, eu não vou deixar cair este tema enquanto este tema não for resolvido. O Presidente da República, neste caso, é uma espécie de provedor do cidadão. O Presidente da República é o Presidente da República e tem a função moderadora, tem a função de influência política, de última reserva política e também muitas vezes de último recurso dos cidadãos, como se tem visto aqui no caso dos incêndios. Então foi exemplar, em que o Presidente da República, já não é deste ano, mas a atuação do Presidente da República levou publicamente à admissão da Ministra da Administração Interna, Constança Urbano de Sousa. Agora, interessa também aqui olharmos, sei que não temos muito tempo, mas olharmos também para um aspecto que é aquilo que em Cavaco Silva era reserva, distância, acreditando na palavra do Presidente, isto é, o Cavaco Silva acreditava que o Presidente devia ter um dever de reserva e que quando se pronunciasse, o impacto das suas palavras seria ponderado, seria apreciado, teria
condicionante, mas Condicion- serve influência mesmo. Exatamente. Marcelo também tem a mesma leitura da palavra presidencial, só que num registro oposto. Marcelo Rebelo de Sousa pronuncia sobre tudo e fala sobre tudo. E no registro de insistir na palavra para ver se ela de facto entra no efeito. Exatamente. Exatamente. E isto faz um contraste absoluto entre a reserva de Cavaco e um recolhimento presidencial que Cavaco praticava para uma exposição presidencial Quase diária que Marcelo Rebelo de Sousa cultiva na função presidencial, ou enquanto presidente cidadão que vai a uma caixa multibanco e fica na fila à espera da sua vez para levantar dinheiro, ou vai tomar banho, como lembrava a Piedade, enfim, numa dimensão de cidadão comum. Mas ambos acreditando que a palavra presidencial é importante e é condicionante da vida política e que não se reserva só aos momentos das mensagens formais através ou dirigidas à Assembleia da República ou de comunicados ou mensagens, como aconteceu a semana passada. O Presidente promulgou o Orçamento de Estado e promulgou com uma mensagem explicando que tem dúvidas sobre a trajetória da economia e que o cenário macroeconómico que o Governo traçou para o Orçamento de Estado é demasiado otimista em relação àquilo que... Foi na sexta-feira passada, mesmo antes de Natal, para que fôssemos para casa todos pensar. Exatamente. Cá está uma dimensão do uso da palavra presencial, aqui num contexto mais institucional, mas que não deixa de ser isso mesmo, que é a importância daquilo que o Presidente da República diz. A nível nacional, a Piedade de escolher, como não poderia deixar de ser, a sucessão feminina em três dos principais grupos económicos, o Grupo SEMAP, o Grupo SONAI e o Grupo Amorim, por três senhoras. Temos três grandes CEOs dos três. Sim, são 6 senhoras, mas as 3 presidentes dos grupos são senhoras. Porque essa escolha, Piedade? A gente já sabe mais ou menos porque é, mas... Não, eu acho que não tanto por causa da escolha... Porque eram as herdeiras mais capazes para dirigir aqueles grupos económicos. Eu acho que, desde logo, é de notar que 2018 levou 3 grandes empresários de Portugal, portanto, que desapareceram da cena económica, e eu acho que isso é relevante, né? É marcante ter desaparecido Américo Amorim, Belmiro de Azevedo e Pedro Queiroz Pereira. E o que é também que é interessante é que estes 3 grandes grupos industriais e económicos tiveram como sucessores 3 mulheres. No caso de Pedro Queiroz Pereira, são as 3 filhas que deram sucessão ao império do SEMAP. PQP. Exatamente, do PQP. Eu acho que, portanto, são 3 mulheres, são herdeiras que foram envolvidas nos negócios de família, portanto, não são pessoas que aterram de paraquedas, ssão mulheres que, no fundo, têm espírito e no caso da empresa Belmiro de Azevedo, do grupo Belmiro de Azevedo, da SONAI, é interessante verificar que o pai até, Belmiro de Azevedo, tinha entregue a presidência do Conselho de Administração ao filho e que é o Paulo Azevedo que entende que a irmã tem melhor perfil para ser presidente do Conselho de Administração. E isto é interessante, e é a filha mais nova, porque tradicionalmente são os filhos varão. Aliás, a Paula Amorim também diz, numa entrevista que deu ao Expresso, que o pai sempre desejaria ter tido um rapaz varão, mas que não o teve, e então a filha, de alguma forma, foi sendo envolvida nos negócios do Grupo Amorim desde muito cedo, apesar de que ela começa a trabalhar aos 19 anos num negócio que ela própria cria, de mercado de luxo, e só depois, mais tarde, é que ela vai integrar as empresas do pai. Portanto, isto dá nota de que são mulheres que conseguem mudar um bocadinho o paradigma de que na economia, nos grandes grupos, inclusive no caso do Grupo Amorim, é a primeira mulher que está na área do petróleo, portanto, em que a Amorim tem uma participação na Galp, que ela é chairwoman e não chairman, como é habitual dizer-se, e portanto há aqui uma viragem, e mulheres que não só herdaram grandes grupos, grandes negócios já instalados, mas também que já estão a empreender e a diversificar os negócios. Recentemente, o Grupo Amorim comprou a Comporta e, portanto, isto já é uma decisão económica desta nova Presidente do Conselho de Administração, o que revela, portanto, que das mulheres se pode esperar esta participação. Eu também queria chamar aqui a atenção de que, se nós formos ver a percentagem de mulheres que estão nas empresas cotadas em bolsa, são só 12,2%. E havia uma expectativa, pela lei da paridade, que essa percentagem chegasse aos 33%, ou seja, um terço
das mulheres. O que é difícil porque o objetivo era 2020 e, portanto, estamos a um ano, ou pouco mais de um ano, e nós ainda estamos nos 12%. Portanto, há aqui um contraste muito grande e há também um estudo que foi feito por uma empresa Informa, portanto, que é de março deste ano, e que nos diz que a maioria das mulheres, e há muitas no mundo empresarial, estão em microempresas. E estão em microempresas jovens, com menos de 5 anos, e muito na área dos serviços, do retalho. Ou seja, estes três grandes grupos rompem um bocadinho com o que era expectável no mundo do empresariado feminino e, sem dúvida, que isto é algo que vai mudar no futuro, porque este aumento sucessivo de mulheres no mundo do ensino superior certamente que vai ter impacto também ao nível empresarial e, portanto, eu vejo aqui um prenúncio de uma nova geração. Eu queria também chamar a atenção de que, de acordo também com este estudo, quando as mulheres estão na liderança das empresas, está provado que elas têm direções e equipas de gestão mais paritárias de quando são os homens a gerir as empresas. E, portanto, a presença das mulheres não é uma inversão de modelo de gestão, mas, ao contrário, é uma introdução de um modelo de gestão mais paritário, em que há mais diversidade das qualidades e dos perfis, e eu penso que isso é importante. Isto vai romper um bocadinho, estamos a falar de 3 grupos de empresas familiares, e, portanto, a tradição das empresas familiares que vem do século XX era afastar as mulheres desses universos, portanto, elas tinham outro registro. Né? Mas a natureza prega algumas partidas, não é, Pedro Gomes? A natureza, no caso da América Morim, só lhe deu herdeiras, como no caso de Pedro Queiroz Pereira, no caso de Belmiro de Azevedo, a história é diferente. Mas também conta-nos a história recente que Paulo Azevedo teve que fazer algumas cedências à irmã, por forma a ter o seu apoio para levar avante alguns dos bons negócios. Naturalmente, e estes exemplos que a Piedade aqui traz são exemplos importantes porque são um sinal de uma mudança de paradigma cultural em Portugal. É para nos pormos a pau, não os homens. E eu queria dizer que isto é importante, eu acho que não temos que ficar preocupados, é bom que seja assim, e seria bom também que a sociedade fosse menos exigente com as mulheres, porque elas são obrigadas a ser muito boas profissionais, muito boas mães, muito boas cuidadoras do lar, da casa, das tarefas domésticas, e a sociedade, as empresas, os negócios, a vida pública é muito mais difícil para as mulheres quando se querem impor. E acho que também temos que mudar as mentalidades neste aspecto. Eu gostaria de acrescentar, dizendo que subscrevo aquilo que a Piedade disse, acrescentar também um outro elemento também interessante para a nossa reflexão, que é o facto de, na sexta-feira passada, pela primeira vez, temos uma mulher que chega ao posto mais alto das Forças Armadas, temos uma mulher general nas Forças Armadas. Era a diretora do Hospital das Forças Armadas, em Lisboa, era o mais antigo coronel em funções e foi promovida na sexta-feira passada por despacho do Ministro da Defesa a general. É o primeiro oficial-general nas Forças Armadas em Portugal. Andámos 42 anos na democracia para chegarmos a este ponto. É um bom sinal que eu junto aos exemplos que a Piedade aqui trouxe. Ainda não temos uma mulher almirante. Não, ainda não temos. Mas estamos, ao nível internacional, a escolha de Piedade Lalanda vai para o Prémio Nobel da Paz. São nomes difíceis de dizer. Mas é Nadia Murad e Denis Mukwege. Eu, sinceramente, fiquei muito sensibilizada com esta atribuição deste Nobel a estas duas figuras, particularmente a esta jovem Nadia Murad, que tem 25 anos e que é uma turca da religião Yazid, que é, para o Estado Islâmico, considerada uma religião, ou são praticantes infiéis, e que, quando estava em 2014 na sua aldeia na Turquia, foi invadido por um grupo armado que, por simplesmente, mataram os adultos, homens e mulheres, fizeram dos jovens rapazes soldados e as raparigas escravas sexuais. Levaram-nas para Mossul. Elas foram fechadas numa casa e utilizadas, abusadas sexualmente pelos soldados do Estado Islâmico, e inclusive ela faz uma primeira tentativa de fuga e o prémio que ela tem é ser violada por um grupo, portanto, num quarto. Portanto, esta experiência é extremamente dolorosa. Ela própria diz que tem sido difícil ter que relatar várias vezes os sofrimentos a que ela foi vítima. Ela escreveu inclusive um livro
eu serei a última para tentar chamar a atenção do mundo, e foi isso que ela disse quando recebeu o Nobel. Ela disse, o que eu quero não é que matem os guerrilheiros do Estado Islâmico, mas que os julguem no Tribunal Internacional, Penal Internacional, por crimes, no fundo, de guerra, porque neste momento, e isto também é o discurso que diz-nos Denis Mukwege, que é médico ginecologista e que criou uma clínica, a intenção dele, para baixar a mortalidade materna, e que acabou por, desde logo, a sua primeira cliente tinha sido também vítima de violência sexual, e ele, desde então, já tratou 50 mil mulheres que são vítimas de violência sexual no Congo, nesta vez do Congo. E, portanto, o que ele alerta é que se está a utilizar a violência sexual como uma arma de guerra e a destruir as mulheres de determinadas regiões ou determinadas fações religiosas, incapacitando-as de ser mães, fazendo-as perder a sua própria dignidade. E ele próprio diz que, mais do que curar a ferida que essas mulheres trazem, é recuperar a dignidade e a autoestima que elas perderam completamente. E penso que esta jovem que teve que fugir e teve, em parte, a sorte de, quando foi para um campo de refugiados, ter encontrado uma jornalista da BBC que ouviu a história dela e que disse, viu o dramatismo da história dela e disse: eu vou contar a tua história em anonimato. E ela disse: não, eu não quero anonimato, eu quero dar o meu nome, eu quero que o meu testemunho sirva para salvar 3.000 raparigas que estão neste momento, ou que foram também vítimas de violência sexual, que são escravas sexuais, e eu quero que o mundo conheça o que é que está a acontecer, o que é que o Estado Islâmico está a fazer na Turquia. Portanto, eu acho que isso é de louvar a coragem, é de louvar a juventude desta rapariga, desta jovem, dessa mulher, é de louvar a desvalorização e o médico também numa entrevista que deu à CNN dizia: se um homem for violentado sexualmente é notícia de jornal, quando 3.000 mulheres são violentadas sexualmente não é notícia de jornal. Não é uma palavrinha. É uma estatística, infelizmente é uma estatística. Pedro Gomes, neste caso a Academia Sueca não corre o risco de se ter que retirar o prémio, como fez no passado recente? Não corre, e sobretudo a Academia Sueca, com este prémio deste ano, notabiliza e afirma um compromisso com gente que está no terreno a ter ações concretas. Este prémio não foi atribuído a políticos, a fazedores de paz institucionais, foi atribuído a gente que, na simplicidade das suas ações, da sua atuação concreta no dia-a-dia, de acordo com os recursos que dispõem em circunstâncias muito difíceis, fazem qualquer coisa de concreto para promover a dignidade humana, para promover a paz à sua maneira. E, sobretudo, este prémio também é um alerta enorme, é um murro no estômago da comunidade internacional para os crimes sexuais que são cometidos em nome da paz e em ambientes de guerra. E queria acrescentar também uma derradeira nota para dizer que também fico contente por este prémio ser atribuído a gente tão jovem. Não é a primeira vez que acontece, mas é a segunda mais jovem. É a segunda mais jovem que recebe este prémio, e isto também é um sinal de que há jovens que fazem muito pela paz no mundo e que estes sinais e esta atribuição deste prémio é também um incentivo para que outros jovens pelos 4 cantos do mundo possam também concretamente lutar pela paz. No nível internacional, o Pedro Gomes escolheu a eleição de Jair Bolsonaro como Presidente da República Federal do Brasil. Porquê, Pedro? Porque a eleição de Jair Bolsonaro representa uma tendência que se começa a desenhar no mundo ocidental de eleição de populistas para o governo ou para chefes de Estado, como é o caso do Brasil. Uma democracia frágil, com imensos problemas, minada pela corrupção, e Jair Bolsonaro é eleito contra tudo e contra todos. Basta dizer que há 2 anos era um candidato improvável e chega ao Palácio Presidencial, ao Planalto, eleito pelas pessoas com um discurso securitário, com um discurso de luta contra a corrupção, a falar diretamente para o povo, a dizer que não gosta das instituições brasileiras, do Congresso em especial, que quer mudar a vida política e perante um cenário de corrupção, de dificuldades económicas no país,
as pessoas escolhem um populista para a função. Vimos isto acontecer noutros cenários, estamos a ver isto acontecer na Europa, na Hungria, na Turquia, na Polónia, estes fenómenos, em Itália, estes fenómenos populistas estão a seguir caminho pelo mundo fora, porque o clima económico, as dificuldades que a democracia tem de responder às pessoas e aos anseios das pessoas, fazem com que se abra um terreno fértil para que os populismos possam vencer, como aconteceu no Bolsonaro. Não sabemos como é que vai ser a presidência dele, mas temos algum receio por aquilo que possa suceder. Os regimes democráticos têm falhado, de facto, na Europa Ocidental. Nós vimos isso na Itália, estamos a ver com o Vox a aparecer em Espanha, a senhora Le Pen a crescer em França. O que é a principal causa desta, e que abre uma brecha para este tipo de figuras como o Bolsonaro, são as desigualdades sociais. Nós não podemos ter um desenvolvimento extremado, não podemos ter um desenvolvimento em que uns ganham muito e outros ganham muito pouco, não podemos ter um desenvolvimento em que haja precariedade no trabalho, em que haja, no fundo, um quadro de desigualdades, porque esse mal-estar vai criando tensões, vai criando um descontentamento, e é esse descontentamento que depois leva as pessoas a tomarem, a fazerem escolhas num quadro de democracia, porque escolheram livremente esses eleitos, como a figura do Bolsonaro, mas que se calhar escolheram num contexto emocional de grande desgaste. E que só quando depois arrefecem e quando depois olham para a realidade que estes dirigentes depois vão impor na prática, aí é que cai em si. A liberdade é daquelas coisas que nós damos valor quando de facto a perdemos, não é? Exatamente. Muitas outras coisas. E neste final de ano, aceleradamente a caminho de 2019, os nossos comentadores vão-vos deixar uma sugestão de leitura. Vou começar pelo Pedro Gomes, que nos traz Francis Fukuyama, um filósofo político que já se enganou muitas vezes, mas que, quando decorre a leitura, tem sempre razão. Naturalmente. E isto tem a ver com o tema que estamos aqui justamente a tratar, Francis Fukuyama, identidades, e fala também da política do ressentimento. E é, de facto, uma análise muito interessante, é uma leitura recomendável para os dias mais calmos de final do ano, em que Fukuyama, de facto, analisa, ele, aliás, na introdução do livro, diz que os dois factos que o motivaram a escrever isto foi a eleição de Donald Trump nos Estados Unidos e o referendo no Reino Unido pelo Brexit. Pelo Brexit. Fenómenos estranhos que contaminam a cena política internacional. Há, de facto, um ressurgir de nacionalismos, de reivindicações com base na etnia, na religião, e que fazem mudar todo o quadro de pensamento e de análise da política internacional. É uma reflexão muito interessante sobre o momento atual da vida internacional, que devemos ler com calma, com tranquilidade, porque nos ajuda a pensar sobre o que é que está a mudar no mundo dos dias de hoje. Se é que Francis Fukuyama, uma vez na vida, vai ter Pode ter razão, exatamente. Depois, mais tarde. Exatamente. A Piedade traz-nos Fernando Correia. Exatamente, é um livro de Fernando Correia, E Se Eu Fosse Deus. Este livro conta a história de um mundo que nós desconhecemos em Lisboa, que é o mundo dos sem-abrigo e daqueles que vivem à margem da sociedade, e que têm muito para dizer. Fernando Correia encontra esse sem-abrigo a quem me deu o nome, mas que lhe é o guia, que lhe vai mostrar a Lisboa que ele não conhece. E eu não posso deixar de vos ler a última história, uma pequenina parte da última história, que foi uma história que mandaram Fernando Correia já a posteriori, e que tem a ver com um fenómeno que infelizmente acontece no final do ano, que se trata de uma senhora com mais de 80 anos que está na urgência de um hospital, e que o médico se senta ao lado dela e pergunta o que é que a senhora tem, tenta avaliar os sinais vitais, vê que ela não tem nada de especial, e ela explica, com palavras ingênuas e duras lágrimas: o meu filho e a minha nora, mais os meus 3 netos, foram passar o Natal à província, porque os pais dela vivem em Alijó. O carro estava cheio, já não tinham lugar para mim, por isso deixaram-me no hospital. Depois certamente passam por aqui e levam-me outra vez para casa. Infelizmente, na altura do Natal, há idosos que ficam na urgência dos hospitais, e isso é algo que é inadmissível. Ainda há dias li uma história de uma... eu vi na televisão uma senhora a dizer que fui hoje ver a árvore de Natal da minha filha porque ela vai ter muitas festas e depois eu não posso ir lá. De facto, o Natal é quando um homem quiser, diz-se no lugar comum, mas temos mesmo que querer e temos que dar um pouco de nós tudo ao homem, mas especialmente nessa época. Eu trouxe-vos este Eliette, é um romance
de Dulce Maria Cardoso, uma autora portuguesa já conceituada. Tem um outro livrinho muito interessante que é O Retorno, um livro sobre o regresso do ultramar, das províncias ultramarinas a quando da independência, de muitas famílias, que quase todos nós temos alguém que viveu esse drama. Este é um livro sobre uma mulher na meia-idade. É contado no feminino, é um livro muito interessante que, para aqueles como nós, está na casa dos 50, serve muito bem para analisarmos o que fizemos até agora, o que estamos a fazer e o que vamos querer fazer no futuro. Nós, no futuro, regressamos, se Deus quiser, na próxima semana, com mais um Roda Viva, e até lá, muito obrigado aos dois. Bom ano. E para si e para todos nós, haja saúde e um bom 2019.